Profetas. Este aqui é o canal Cristianismo Livre, onde a palavra de Deus é a voz que mais alto fala. Neste vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre falácias e heresias de algumas denominações, de alguns supostos profetas. A primeira heresia, ela foi pregada desde o século III depois de Cristo em uma literatura judaica, mas que foi divulgada mais intensamente por um suposto profetas chamado William Branham no início dos anos 1900 até meados desse tempo. Bem, meus amigos, segundo esta heresia, diz que Eva, lá no jardim, teve relação sexual com a serpente, que para William Branham, a serpente era um ser humano, além de Adão e Eva lá no jardim. Nós sabemos que isto é mentira, pois os primeiros humanos criados por Jeová na terra foram Adão e Eva. E Atos 17 e 26 diz que a partir daí, e também o livro de Gênesis, nasceu todas as raças humanas, ou todas as pessoas na terra. Dessa relação, segundo William Branham e aqueles que defendem esta heresia, nasceu Caim. Notem, segundo eles, da relação sexual entre Eva e aquele outro ser humano, a serpente. No entanto, veja o que o capítulo 4 de Gênesis diz. Verso 1. Adão teve então relações com Eva, sua esposa, e ela ficou grávida. A seu tempo ela deu à luz Caim e disse: produzi um homem com o auxílio de Jeová. Notaram? Adão teve relações com sua esposa Eva e ela engravidou. Isto aqui está explícito, mas eles tentam negar. Por quê? Porque eles acham que, devido a Adão ter se tornado um assassino mais tarde, eles dizem: é impossível que Caim tenha herdado essas coisas de um pai humano bondoso, perfeito como era Adão. Sim, e dizem que essas qualidades ruins só podiam vir de uma criatura maléfica que estava por trás daquela serpente, ou que incorporou naquela serpente, que é Satanás. Vamos desfazer? Vamos desfazer essa heresia, essa falácia? Presta atenção, preste atenção. Aquele anjo que mais tarde se tornou Satanás, ele sempre foi Satanás? Ele sempre foi uma criatura ruim? Não. A Bíblia diz que não. Então, Satanás, ou aquele anjo que se tornou Satanás, né? Aquele querubim, ele era perfeito nos seus caminhos, foi criado perfeito, belo e com uma sabedoria de dar, entre aspas, inveja aos outros anjos. E ele era fiel a Deus, era bom. Ele não tinha qualidades ruins com ele. Então, como ele se tornou então esse anjo mau que hoje ele é? De onde veio as qualidades ruins dele? Será que é porque Deus é maligno? E aquele anjo, quando foi criado, Deus passou a sua maldade para aquele anjo? Não. Simplesmente quando Deus criou os seres vivos pensantes, tanto nos céus quanto na terra, Deus criou com livre-arbítrio, com o direito de escolher fazer o que é da vontade de Deus
ou por conta própria transgredir essa vontade. E isso é que se chama o mal. E à medida que esse anjo foi se afastando do Criador, ele foi desenvolvendo qualidades ruins. A mesma coisa aconteceu com Adão. Quando Adão pecou, ele com certeza deixou de ser perfeito e ele não poderia mais transmitir a perfeição para seu filho Caim. E Caim, por sua vez, apesar de não ser perfeito, né? Ele já não era perfeito, mas ele fez escolhas ruins na sua vida e transformou-se naquilo que a Bíblia diz, um assassino. Então, quando alguém faz o mal, não é porque essa pessoa herdou o mal de seus pais ou de Deus. Essa pessoa fez escolhas ruins na vida que a levaram a este caminho de maldade, de mentiras, de enganos e de assassinato, ok? A afirmação de que Caim, ele era filho do diabo porque herdou as qualidades ruins do diabo. O diabo era o pai biológico de Caim. Essa falácia está derrubada. Outra falácia e heresias que se prega é a seguinte: Deus criou Adão e Eva para viverem 1000 anos aqui nessa terra e depois dos 1000 anos levá-los para o céu. A quem ensina essa mentira, eu desafio, mostre um único texto na Bíblia falando isso. Profetas! Aqui no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18, diz o seguinte, sobre o propósito de Deus ter criado a terra. Quando diz: pois assim disse Jeová, o Criador dos céus, Ele, o verdadeiro Deus, o formador da terra, e aquele que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que, presta atenção, não a criou simplesmente para nada, que a formou mesmo para ser habitada. Eu sou Jeová e não há outro. Jeová formou a terra para ser habitada. Então, quando Jeová criou Adão e Eva, Deus os criou para habitar sobre a superfície da terra. Isso também é confirmado em Atos, capítulo 17 e 26. E lá no Salmo 37, verso 29, diz que após Deus destruir essa geração perversa que habita a terra, Deus, ele dará a terra como possessão e como habitação eterna ao homem. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E se você acredita que Jesus anulou essa promessa, você está redondamente enganado ou enganada. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5, é dito, o próprio Jesus, ele cita essa profecia do Salmo 37, que vai do verso 11 ao 29. Quando ele diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou seja, Jesus, ele não diz que todos os servos de Deus na terra irão para os céus, mas que permanecerão sobre a terra, como o Salmo 37 e 29, também Provérbio 2, 21 e 22. Quer mais prova de que a terra será sempre habitada por uma descendência justa? Abre a tua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 20 e 21, onde fala sobre o objetivo da volta de Jesus. Ali não diz que Jesus ele vai voltar para destruir a terra, não. Ele, na sua vinda gloriosa, ele destruirá os ímpios da terra. 2 Tessalonicenses 1, 6 a 10. E também Apocalipse 19, 11 a 21. Sim. Lá em Atos 3, 20 e 21, diz que o objetivo da vinda de Jesus é estabelecer seu reino sobre a terra e restaurar todas as coisas que foi danificada pelo homem, ou seja, o nosso lar eterno que é a terra. Então, meus amigos, aqui foi destruída duas falácias. A primeira, que Caim era filho biológico de Satanás, porque era impossível que aquelas qualidades ruins fossem transmitidas através de um pai humano como Adão, ou mesmo através de Deus.
E a segunda falácia, destruída aqui, é que Adão e Eva foram criados para viver 1000 anos na terra e depois ser levados para o céu e Deus destruir tudo aqui. Curta, comente e compartilhe. E não deixe de falar dessa verdade aos seus amigos e aos seus irmãos e familiares, porque eu sei que eles vão se beneficiar dessa palavra, ok? Fiquem todos na paz de Deus. Shalom e até mais. Profetas!